Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o OBMIGRA, que é o Observatório das Migrações Internacionais, divulgou no último dia 22 de junho que o Brasil tem 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. Deste total, 26 mil tiveram o refúgio concedido no ano passado. E dados da pesquisa Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil, divulgados pela Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, em 2019, apontavam que o Brasil tem sido destino de muitos refugiados, principalmente venezuelanos. Até setembro daquele ano, foram 224 mil que chegaram aqui. E de acordo com este mesmo levantamento, dos que vivem atualmente no país, 34% concluíram o ensino superior, 19,5% estão em busca de emprego e metade dos entrevistados apontou o acesso ao mercado de trabalho como principal obstáculo em conseguir uma vaga. E é neste cenário que desde 2016 a gente tem aí a Bluefields, que impulsiona startups a oferecer soluções para diferentes etapas da jornada. E a gente vai entender agora melhor como ela atua justamente com esse público que eu acabo de mencionar. Quem é o nosso convidado do Ser Empreendedor neste bloco é o Paulo Humaitá. Paulo, seja bem-vindo. Me explique, por favor, qual é, neste cenário que eu apresentei agora há pouco, a missão dessa plataforma, dessa impulsionadora de startups aqui no nosso país. Seja bem-vindo. Obrigado, Mirna. Obrigado pelo convite. Honrado estar aqui com vocês. Uma missão, como a missão de uma aceleradora, é impulsionar negócios para que eles cheguem mais rápido, onde eles não chegariam se os empreendedores estivessem sozinhos, né? A jornada empreendedora é uma jornada solitária, onde eles precisam de conexões, de mentores, de metodologias, de ferramentas aplicadas a diversas áreas do negócio, estratégia, liderança, cultura, vendas, como contratar corretamente, tudo isso, além de redes de investidores, de parceiros, de potenciais clientes. Então, a aceleradora é esse local, esse hub de conexões, de ferramentas de inovação, onde, em determinado tempo, uma startup, um negócio inovador, consegue atingir seus objetivos de uma forma mais rápida do que se ele estivesse sozinho. E aqui na Bluefields, de forma específica, a nossa missão é transformar a vida daqueles que transformam o mundo, né? Então, a gente tem muito esse foco em vidas, em pessoas. Então, por trás de todo CNPJ tem CPFs, né? Todo negócio ele é relacional. Então, a gente vai muito para esse lado também do desenvolvimento humano. E uma das co-founders, né? Quando eu comecei a aceleradora, foi a Joana, que tinha acabado de chegar da Síria, justamente na situação de refúgio que você acabou de mencionar, as grandes estatísticas que a gente vive no mundo. Quando a gente fala em uma aceleradora, Paulo, você fala exatamente de onde? Eu falo de São Paulo, capital. Da capital. A gente sempre fala São Paulo como referência, a gente tem aí o Minas, tem aí a questão de Campinas, também tem das aceleradoras aqui. No entanto, quando a gente começa a pensar nessa peculiaridade de como já é tão difícil para o brasileiro, pelo menos quando a gente fala em startups, elas serem impulsionadas no nosso país, já que, como você falou, a jornada empreendedora às vezes é uma aventura um tanto solitária. Eu imagino o quanto seja, a gente ainda vai conversar justamente com uma empreendedora, né, que tem essa situação, mas quando chegou para vocês essa situação, olha, eu quero empreender, mas eu tenho uma questão, eu sou refugiada, como eu vou fazer no Brasil que já tem as suas dificuldades, mas eu tenho ainda mais essa? Qual é o papel de uma aceleradora nesse contexto? A história é muito interessante com essa pergunta, porque quando eu estava fundando a Bluefields, eu convidei a Joana, ela tinha acabado de chegar refugiada da Síria, né, fugiu da guerra e tudo mais, por falta de segurança. E foi muito interessante porque ela, nesse processo de ajudar a gente a organizar as ideias, e justamente convidei ela por essa capacidade que ela teve
vivências profissionais que ela teve, inclusive em outros países além da Síria, como Líbano, Estados Unidos e tudo mais. Então, ela ajudou muito o nosso time no começo para fundar a aceleradora e, claro, ela também começou a ver a situação que outros refugiados vinham para o Brasil, né? E a gente viu aí em loco, conversou com muitos desses imigrantes e a gente viu uma situação de pessoas com níveis educacionais muito bons, né? Que poderiam competir no mercado de trabalho nacional, com vivências profissionais incríveis, mas, claro, com desafios da língua, por exemplo, né, do idioma, de como fazer uma entrevista em português, a questão de recomendações, né, quem aqui no Brasil vai recomendar essa pessoa para um trabalho se não tem nenhum conhecido, nenhum familiar. Então, várias questões como essa são grandes barreiras para pessoas em situação de refúgio, e justamente foi essa inquietação que partiu da Joana, influenciou todo o restante da nossa equipe aqui na aceleradora, e a gente falou, tá bom, vamos empreender juntos então. E o projeto da Joana, o negócio dela começou incubadinho aqui na aceleradora, como um projeto de impacto. A gente foi até Boston participar da semifinal de um prêmio chamado Hult Prize, é o maior prêmio de inovação social do mundo. Tentamos, e começou muito com essa questão do pensamento startup, né? Vamos tentar soluções diferentes, aprender o que funciona, o que não funciona, com o objetivo de gerar renda, de gerar emprego para famílias em situação de refúgio. Porque, claro, todo mundo gosta de ser ajudado nesse contexto, né? Fugindo de uma guerra, mas todas essas famílias querem gerar sua própria renda, conseguir um trabalho, dignidade, se inserir mesmo na comunidade local, né? Então, isso é muito do nosso papel, com diferenças culturais de trabalho também, que a gente precisa estar atentos, mas foi nesse ímpeto de mudança, de inovação social, que surgiu o projeto da Joana, Open Taste. Tentamos soluções digitais, aplicativos, plataformas, e-commerce, várias coisas que pudessem servir de apoio, um ferramental aí para gerar receita para essas famílias, e acabou desembocando em um restaurante, um projeto de gastronomia, porque a gente viu isso muito latente, não só no Sírio, mas também em famílias de outros países, mesmo não em situação de refúgio, que querem passar sua cultura adiante, né? E a gastronomia é uma ótima opção para isso também. A gente pode dizer, então, que a OpenText é um case, né, de vocês, mas me fala um pouco mais sobre esse Big Bang. O que é isso, The Big Bang? Esse foi um dos projetos que, não só ao acelerar startups aqui na Bluefields, mas também a montar startups do zero, como o próprio case da OpenTaste, a gente estruturou dois programas, né? O programa de pré-aceleração, que é para quem está na fase inicial da ideia, a gente chama de early stage, né? Esses primeiros passos aí, e para quem já está com o produto no mercado, já tem uma certa estrutura, mas precisa escalar, precisa crescer, né? Então, esse The Big Bang é essa explosão de crescimento que a gente fala, né? É um programa, nosso programa de aceleração tem esse nome. Hoje ele é feito em parceria com grandes empresas, justamente pela oportunidade que tem em inovação aberta, né, em colaboração nesse ecossistema empreendedor que tem crescido muito no Brasil. Então, a gente entra em grandes empresas, indústrias, empresas de saúde, do agronegócio, da alimentação, mapeia quais são os desafios, tanto internos, né, da fábrica ali, do campo, ou de clientes dessas grandes empresas, e aí a gente lança chamadas para startups que tenham aderência a esses desafios, né? Que a gente possa acelerar todo o processo como a gente faz, mas também já garantir conversas aí com potencial cliente, com potencial parceiro de uma grande empresa que pode ser um grande impulsionador para uma startup que está nessa fase de tração. Além disso, o Sparks também, a gente começou a perceber que isso foi também com relação, baseado no case da OpenTaste. Muitas startups chegam no programa de aceleração, chegavam, né, no passado, em programas de aceleração nossos, sem aquelas validações iniciais feitas, né? Então, a gente falou, poxa, como ajudar também esses empreendedores em estágios iniciais? Foi que a gente criou o Sparks, né? As primeiras faíscas ali da inovação, que é justamente aquele primeiro impulso
de criar um protótipo, de montar o time, de colocar um produto no mercado mais rápido, né? De conseguir os primeiros investimentos ali, de redes de investidores anjos, né? Que geralmente são os primeiros que aportam. Então, a gente também pensa nessa outra jornada aí, jornada do Sparks, para quem está começando, até a fase de investimento anjo, prototipação, e alguns degraus aí acima, o The Big Bang, que é o programa de aceleração junto com grandes empresas. Paulo, e nesse cenário, quando a gente pensa, é difícil não perguntar ainda, né, aos empreendedores sobre os impactos da pandemia em vários projetos. No caso das aceleradoras, a gente teve aí, em algumas, né, foi positivo porque a tecnologia foi plenamente utilizada, avançou, e aí muitas das startups te alavancaram nesse período, outras nem tanto. Como foi isso para vocês? A gente, como aceleradora, precisamos adaptar, né? Claro, mas os nossos programas eles já eram semipresenciais, então a gente usufruía muito já da tecnologia, de plataformas, e a gente simplesmente deixou ele 100% remoto. Já tínhamos feito alguns testes no passado, o que garantiu que a gente conseguisse escalar isso, né, produzir isso de uma forma mais rápida quando veio a questão do isolamento, né, por conta da Covid-19. Inclusive, hoje a gente já tem uma abrangência nacional de acelerando startups do Brasil todo, de todos os estados, e também internacional, né? Brasileiros que estão empreendendo em Portugal já aceleraram com a gente, na Angola, Guiné-Bissau, Jordânia. Então, o escopo aí de atuação nosso tá cada vez maior graças a essa aderência tecnológica, né? Essa adaptação que fizemos aí para os métodos de inovação junto com as startups. Para as startups que a gente já tinha acelerado né, em programas anteriores, a gente viu os dois casos, né? Diria que 50% arredondando aí, né? Então, metade das startups experimentaram realmente um crescimento bem acelerado por conta da digitalização. Então, startups de saúde que conectam, que a gente acelerou, né? Que conecta mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, com consultas médicas residenciais, por exemplo, cresceram várias vezes, né, em número de vezes aí na pandemia. Startup de saúde, de exercícios físicos em casa, né, também cresceram muito. E, claro, tiveram as startups mais ligadas a hardware, né, a soluções offline que realmente tiveram mais dificuldades. Algumas fecharam as portas também nesse tempo, mas por ter uma estrutura enxuta desde o começo, a startup ela tem essa adaptabilidade também muito rápida. Então, muitos também se reinventaram, a gente pivotaram, né? Então, Fechou uma, abriu outra. fecharam um, abriu outro, até o nome mudou, mas a resiliência acabou ficando muito à flor da pele também para vários de nós. A gente está vivendo, como você falou, claro que sempre as startups procuram resolver um problema, né? Sempre tem aquela base, né? No caso, inclusive em relação à história da Joana, tinha a questão do problema e tinha a questão da história pessoal. Nem sempre as coisas se misturam, mas em grande parte elas acabam se misturando. Por exemplo, você acaba de mencionar aí a questão da consulta. Será que a ideia foi de alguém que um dia viveu esse problema, que não conseguia agendar a consulta para o filho, pensou na pandemia? Tem essas questões quando você pensa em uma grande ideia que pode se tornar um grande negócio? Eu diria que uma boa parte dos casos, essa ideia, esse problema é experimentado in loco, né, em carne e osso pelos próprios empreendedores, que são os fundadores, né, de uma ideia inovadora. Ou alguém muito próximo também, alguém na família, ou algum amigo bem próximo, acaba acontecendo bastante. Então, e essas coisas acontecem como a gente ouve as histórias de descobertas, invenções que aconteceram no laboratório, meio que sem querer, meio que, nossa, mas realmente, então, se a gente resolver esse problema através dessa solução, quantas pessoas que têm essa mesma dor, né?
E aí, nossa, bastante gente, e se isso virar um produto, né? Isso acontece também em grandes empresas. A gente tem tido cada vez mais contato com a parte de cultura de inovação, com comitês de inovação em grandes empresas que querem pensar como uma startup, né? A gente tem programas para isso também. E a gente vê que já existe muito ativo em potencial dentro das grandes empresas de problemas internos que foram resolvidos. Poderia ser um produto digital para o B2B. Então, isso já aconteceu em empresas que há 80 anos produzem lá o mesmo produto e agora tem uma linhazinha lá no seu demonstrativo financeiro de uma receita de tecnologia, né, de software, que está compartilhando até com concorrentes, né? Uma vez, antes concorrentes, agora clientes, né? Então, acho que existem muitas oportunidades de dores resolvidas que podem sim ser grandes oportunidades de negócio, que a maioria delas surgem por experiências próprias ou próximas, né? Paulo, olha, eu agradeço a sua participação. Espero que você possa vir contar aqui mais histórias para a gente, mostrar mais cases de sucesso aqui que vocês aceleraram e tiveram aí uma participação fundamental nesses negócios. O Ser Empreendedor está aqui sempre de portas abertas, viu? Estamos à disposição, Nena. Um abraço para todos. Um abraço ali. A gente vai para o próximo bloco. A gente já adiantou um pouquinho sobre a história da Joana, mas daqui a pouco é ela mesma quem vai contar sobre essa jornada empreendedora. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e olha, a gente já teve uma prévia com o Paulo falando, né, do case da startup da Joana e nada melhor que ela para contar para a gente. Até porque, gente, começar no zero no mercado de trabalho local é meio complicado e creio que não tenha sido diferente para a Joana, que vai contar essa história para a gente. Joana, fala para nós um pouquinho de qual foi a sua dor quando você chegou ao Brasil, o que a motivou a trabalhar com uma startup e qual é o propósito dela e como é o seu trabalho hoje. Tá. Bom, uma das mais desafios que eu encontrei aqui quando eu cheguei era a língua, né, com certeza, falar português não foi uma coisa fácil, mas acabei aprendendo aos poucos, né, conversando com as pessoas, tentando, memorizar uma frase inteira, repetir ela. Um outro ponto era a documentação, abrir conta no banco. Também foi umas das dificuldades que eu tive desde que cheguei aqui no Brasil, né. Agora, o porquê eu criei o startup era porque o quando comecei a me empreender, comecei com uma coisa, vendendo comida com minha avó, minha tia, Isso aqui vendendo ou fora ainda? não, isso aqui no Brasil, Tá. aqui no Brasil. Para sobreviver, né, porque como que eu não falava a língua muito boa, eu não conseguia um emprego, né, porque a maioria falaram que eu não ia conseguir falar 8 horas por dia, né, português. Eu tive algum receio sobre, né, contratar uma pessoa que não é brasileiro, etc, né. Aí eu acabei vendendo comida com minha avó, minha tia, né, vendendo quibe, esfirras, essas coisas para pessoas que a gente conhece, para nossos vizinhos, amigos, na igreja, etc. E aí quando tive a ideia de começar o startup, eu tive porque eu tinha um dor, né, para resolver. Aquele dor naquela época era eu não estava conseguindo achar ingredientes, que conseguem, surpreender a minha avó, porque a minha avó queria comida, mais, autêntica possível. E aonde moramos, que era Juiz de Fora, não tinha todos os ingredientes que a gente queria. Então teve Vocês tinham que algumas adaptar os ingredientes. tinha, é. E aí eu tive ideia para buscar, né, para ver onde tem esses ingredientes, e eu vi que em São Paulo, tem, um mercado enorme dessas coisas que a gente ia conseguir com valores mais baixos, se for compra de atacado, né.
E aí eu pensei: "Beleza, mas quantas pessoas têm esse dor?". E aí foi pesquisar, perguntando e resolvi, começar o primeira ideia que era um e-commerce, um site que ia vender ingredientes para pessoas que não moram em São Paulo, para pessoas como eu, né, ou refugiados, pessoas que estão recém-chegados, para eles conseguem, ter acesso a essas coisas que está em falta em maioria das cidades. Naquele momento em que você teve essa ideia, como foi a sua chegada à aceleradora? Porque a gente pensa em vários modelos de negócios, mas nem sempre as startups contam com aceleradoras e você contou, ainda participou aí de vários, né, vários, premiações, participou aí de jornadas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com a aceleradora. Legal. Quando cheguei aqui no Brasil, eu cheguei primeiro, em Vitória, Espírito Santo, e em Vila Velha, desculpa. Mas, quando cheguei lá, eu cheguei a uma base, missionário, que eles me acolheram umas 40 dias para fazer os primeiros documentos, como CPF e etcétera. E o Paulo, o amigo dele, ele estava indo visitar algumas cidades, que têm esse acolhimento para refugiados sírios. E o Paulo chegou a essa base e a gente conversou em inglês naquela época, né, que eu tinha apenas 15 dias aqui no Brasil, um pouquinho mais. E ele falou: fica em contato comigo que tem um motivo de pensar que a gente vamos trabalhar junto ou fazer alguma coisa junto na frente". E de verdade, ele me convidou para conhecer um startup que ele estava trabalhando lá em São Paulo. Fui lá e criei esse relacionamento junto com ele e foi junto com ele, né, tentando desenvolver a aceleradora, que não era aceleradora naquela época, era apenas uma incubadora. Ou na verdade não sabia o que que era, né, mas, a ideia era isso. E, fiquei em contato com eles, né. Então quando eu tive essa ideia de e-commerce, eu liguei para ele e falou: "Paulo, teve essa ideia aí, o que você acha?". Aí ele falou: "Jô, vamos trabalhar em cima disso, né, vamos ver, vamos projetar, vamos trabalhar no modelo de negócio". Até então, nós, começamos uma rodada de investimento para abrir um restaurante que consegue empregar até 20 pessoas por ano. Isso antes da pandemia, e aí com a pandemia, com o fechamento dos estabelecimentos, teve que mudar a rota de novo. Teve que mudar a rota de novo. De vez de abrir um restaurante, a gente tinha que abrir um delivery. O mesmo formato, menos impacto, mas também percebemos que ainda bem que abrimos delivery, porque percebemos os problemas que podiam ter acontecido no restaurante. A gente ficou sem padrão da comida, eh teve todo dia teve um chefe diferente, isso, deixou, primeiro o cardápio estava todo dia tem uma comida diferente, então o cliente que queria comer quibe no sábado não achava, porque era apenas um dia de Colômbia. Então a gente tinha que abrir o cardápio inteiro, só que nem todos os chefes sabem fazer todo o cardápio. Então, a gente realmente viu bastante dificuldade com isso para criar um padrão, um processo na cozinha. E aí falamos: "Beleza, o que que a gente faz agora, né?". E uma das coisas que percebemos, assim, ao longo do tempo, junto com mentores e pessoas que apoiaram o nosso negócio ao longo do tempo, falando: "Beleza, só que a Joana, o seu negócio é contar histórias. Ele não é sobre refugiados, ele não é sobre apenas comida. É contar histórias dessa comida. E você não pode fazer isso pelo delivery. Porque a pessoa quer experiência, ele quer experimentar, então ele quer ver uma bandeira, ele quer ouvir uma música, ele quer ver o ambiente. Isso não pode acontecer durante o delivery, né? Ele só vai receber comida, é ponto final. Mesmo quando mandamos uma cartão que fala aqui uma lista de música, indicação de filmes que você pode assistir, ninguém prestava atenção, entendeu? Aí falamos: "Ok, então vamos lá, agora que está abrindo, de novo,
né? Isso antes da segunda onda, tá? Vamos abrir um ponto físico e aí a pessoa consegue ir lá e falar: ah, legal, tem uma musiquinha legal, tem uma bandeira aí, tem uma decoração legal, tem uma pessoa me explicando sobre esse cardápio, sobre essa comida, alguma informação assim que seria interessante. E assim que a gente pegou pontos, entramos na segunda onda. Então fechamos de novo. Então, assim, foi uma trajetória, assim, durante a pandemia, bastante montanha-russa, né? Um dia bom, um dia ruim. E agora, Joana, em que fase vocês estão e quais são os planos? Bom, esse mês entrou com a gente um investidor, um sócio investidor, que ele está querendo apoiar a gente em decolar mesmo, né? Então, agora nós estamos reformando o nosso espaço para que ele esteja um espaço bem bacana, tá? E ao mesmo tempo, a gente dividiu o nosso trabalho em dois projetos, um projeto restaurante e um projeto empowerment, ou seja, capacitação. Vamos começar a primeira turma de capacitação, mas não apenas em culinária. O que a gente percebeu durante todo esse tempo, né, desde 2017 até agora? Tem muita gente que trabalha na comida, vendendo comida, só que ele não tem interesse em desenvolver suas capacidades, suas habilidades, seus skills, né? E esse cara, ele podia ter trabalhado outra coisa, só que o problema é que ele não consegue entrar no mercado de trabalho porque ele não tem uma experiência no Brasil. Isso aqui foi feito também como pesquisa, quando conversamos com várias empresas, falando, bom, a gente entrevistou bastante gente, só que o problema é que ou ele não entende muito o mercado brasileiro, a cultura brasileira do trabalho da empresa, ou ele não tem experiência aqui numa empresa brasileira. Então, eu não sei se ele vai dar certo aqui. Então, agora vocês têm que unir quem tem essas habilidades com quem quer ter uma qualificação para atuar aqui no país, é isso? Exatamente. Então, a gente vamos fazer uma turma de capacitação dividida por assunto, né? Então, tem uma turma de administração, tem uma turma de marketing digital, tem uma turma de fotografia, por exemplo, tem uma turma de culinária. E essas aqui, cada um vai fazer a turma, nem necessariamente vai fazer todos, e pode fazer todos também. Só que a ideia é que a gente entrá-los na OpenTaste como estágio. Eles vão trabalhar com a gente entre 1 mês a 2 meses, vão criar um currículo que a gente também vamos, né, trabalhar no soft skills dele, vamos trabalhar algumas coisas para ver aonde é a habilidade dessa pessoa, para criar um currículo que ele consegue levar para a empresa e conseguir um emprego normal. Joana, o meu tempo na verdade já acabou, mas não tem como eu deixar de perguntar para você esse momento que a gente vive, você que tem esse negócio que é um negócio com propósito, né? E a gente tem aí a situação do Afeganistão, há muitos países, inclusive, abrindo as portas para os refugiados. Você, nesse momento, como empreendedora, tem esse olhar também quando a gente pensa naquele povo que também está tentando, de alguma forma, ir para outro lugar para conseguir se reinventar? Claramente, claramente. Estou pensando agora, como que eu consigo me preparar para receber essas pessoas, né? OpenTaste, ele não atua nos primeiros fases da chegada das pessoas, porque a gente não faz documentação, a gente não faz aulas da língua, nada, né? A gente trabalha quando ele começa a procurar trabalho, então seria a terceira, a quarta fase. Mas mesmo assim, nós precisamos estar prontos para receber e acolher essas pessoas da melhor forma possível, porque é isso que gira a economia, né? É isso que deixa o país mais saudável. E pessoas trabalhando, pessoas prestando contas, pessoas pagando imposto e assim para frente. Joana, muito obrigada, parabéns pelo seu empenho, pela sua história. Eu espero que você possa voltar aqui em outra oportunidade para contar aí essa rede que cada dia se amplia cada vez mais, viu? Muito obrigada, viu? E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode mandar a sua sugestão para o WhatsApp da TV Câmara Campinas, é o 19 97829 3776.
pode também conferir outros temas do Ser Empreendedor na playlist da TV Câmara Campinas no YouTube ou ainda nos seguir nas redes sociais e acompanhar as nossas publicações. Até um próximo Ser Empreendedor.